Pronto. Boa noite, pessoal. Só fazendo um testezinho rápido de áudio. Todo mundo está conseguindo me ouvir aí? Se tiver, pode colocar um OK no chat, por favor. A transmissão tem um pequeno delay. Legal, legal. O pessoal já está passando feedback para a gente aí. Perfeito. Show. Novamente, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Hangout, né? Mais um Hangout que o nosso amigo Anderson aí vai apresentar para a gente. Hoje vai ter um tema muito bacana, sensacional esse tema proposto por ele, tá? E a gente resolveu agora aqui no backstage, digamos assim, dividir esse webcast em duas partes, tá? Então a gente vai ter a primeira parte hoje e no dia 25, né, deste mês, a gente vai ter a segunda parte dele. Por que a gente decidiu fazer isso? Para poder não ficar dúvidas. E o conteúdo é bem extenso e o nosso tempo é curto, né? Extremamente curto. A gente tem 1 hora para falar aí, o Anderson vai falar, vai abrir no final mais 15 minutinhos aí para tirar as dúvidas e no dia 25 a gente volta com essa segunda parte. Anderson, seja bem-vindo ao nosso webcast, nosso hangout, nossa reunião e assim por diante. Cara, é contigo. Muito obrigado pelo apoio. Vamos lá, muito obrigado então, Senna. Agradeço ao pessoal que está presente sempre aqui, presente nos grupos. Então, para iniciar, realmente a gente no backstage a gente resolveu fazer em duas partes. Por quê? Porque agora, essa primeira parte, eu vou dar um overview de como, pelo menos, eu vejo, já estou há um bocado de tempo no mercado de trabalho, nessa área de infraestrutura, e eu conheço ambientes pequenos, digamos assim, de prefeituras lá no interior do Acre, que tem 10, 15 VMs, enfim, e conheço ambientes gigantescos, como universidades federais aqui no Brasil e ambientes fora também. Então, se eu tentasse colocar tudo em 1 hora, vocês iam sair perdendo. Por quê? Porque eu tenho muito know-how para passar para vocês. Então eu resolvi com o Senna a gente dividir em duas partes. Então essa primeira parte eu vou literalmente dar um puxão de orelha, assim, dizer, pessoal, a gente tem que tentar utilizar as melhores práticas. E a segunda parte, no dia 25, eu vou mostrar ferramentas para vocês e vou mostrar as melhores práticas que vocês podem incluir no ambiente de vocês para que vocês tenham uma documentação no mínimo aceitável. Porque eu digo no mínimo aceitável. Como eu sou gerente de projetos, para mim, muitas vezes, tomar decisões, eu preciso de números. E então, vamos iniciar. Eu acho que o pessoal já me conhece, a maioria, mas então, eu trabalho numa empresa, eu sou Dell Partner, Premier, então existem 4 que tem essa certificação, a empresa que eu trabalho é uma dessas. Eu trabalho dentro da Dell, então, de tomada de decisões a nível Brasil, muitas vezes a gente tem uma carga de resposta bem alta. Então, vamos lá. Eu tenho algumas certificações de Windows Server, são MCSA, MCSE e de Cloud. Então, de Private Cloud, que baseia-se em System Center, System Center e a parte PAN também. Que a gente sabe que o Azure hoje ele está todo no Hyper-V, então vocês imaginem o trabalho que eu tenho que ter em cima disso. Tem algumas certificações também
na área de licenciamento, tá? Como eu falei no cast passado, essas provas não existem mais, mas elas agregam ainda no mercado, tá? Foram desativadas nessa data, e tem algumas certificações, quase todas, de VMware, só me falta aquela VC DX6 lá em cima, mas aquela lá realmente é o pessoal que é engenheiro mesmo da VMware, então eu fiquei na parte de baixo ali, no VCIX, mas um dia chegaremos lá. Para quem me conhece sabe que essa parte eu não irei comentar, tá? Mas essa parte também entra na parte de documentação. Tem algumas... essa parte vai ser bem legal, essa parte de storage e firewall. Essa parte de documentação de firewall, eu bato muito em cima dos analistas que fazem uma regra, trocam uma regra, ou migram a regra de lugar, ou a regra está em número 3, 4, ele joga para 10, 12 e não documenta isso. Isso é muito importante. E a parte de Cisco também é muito importante documentar a parte de networking, é muito importante mesmo. Eu vou explicar para vocês por que depois. Então vamos lá. Eu sou analista da Cassimbinha Airlines, certo? Então, o foco da minha empresa é transportar passageiros e mercadorias lá embaixo lá da aeronave. Só que tem um problema. Essa empresa ela tem um data center e muitas vezes esse data center ele pode ser híbrido. Então eu tenho o meu data center privado, eu tenho o meu data center público e tenho o provisionamento desse meu data center muitas vezes. E o que acontece? Hoje a coisa ela é muito rápida. A gente precisa ser rápido. A gente precisa ter informação muito rápido para dar para os nossos gestores. Então, eu pergunto para vocês. Eu já coloquei essa bagunça toda aqui nessa nuvem e eu pergunto para vocês. Os dados de vocês hoje, ele é consistente? Se eu pedir para vocês hoje a documentação que vocês têm hoje, se vocês me imprimirem ela, e eu pegar e apagar do servidor de vocês lá, do servidor de arquivos, e lá no data center de vocês, puxar todos os cabos que estão nos switches, todos os cabos que estão no roteador de vocês, jogar no chão, desligar todas as VMs, tirar todos os IPs das VMs, e dizer para vocês, agora consertem, vocês vão me dizer assim, Anderson, tu é maluco. Isso não existe. E eu vou dar um exemplo para vocês. Isso existe sim, pessoal. Isso aconteceu. Eu trabalhei em uma empresa de transporte público na minha cidade, a única, que o data center ele ficava no final de uma sala onde ficava bem normal, isso ficava contabilidade, financeiro, e bem no final da sala, quando vocês entram no corredor, era o gerente financeiro, que era o gerente de TI também, eu tinha uma supervisora. Ao lado esquerdo dele, na parede, tinha uma porta de vidro onde ficava o data center. Não tinha chave e não tinha... o pessoal não cuidava muito da questão de acesso. E o motorista de ônibus, ele foi demitido por justa causa, sei lá que fins, enfim. E como tinha a parte financeira, o pessoal ia fazer a diferença, se uma linha lá coletou-se R$ 500 e o cobrador lá entregou 400, então no outro dia ele ia lá para acertar os R$ 100. Sei lá o porquê, se ele usava, enfim, isso não vem ao caso. E eu me lembro até hoje, eu estava trabalhando, eu ficava bem no canto do corredor para ter acesso mais rápido ao data center, a minha supervisora ao lado direito, eu trabalhando, navegando, fazendo algumas pesquisas, e simplesmente eu vi que parou a navegação. Eu disse, ué, tudo bem, deve ter caído um DNS, alguma coisa. Acessei remotamente o servidor de DNS, não respondia. E ué, pinguei, não respondeu. Eu disse, nossa, deve ter caído um switch, travou um switch, algo do tipo, vou lá ver o que era. Quando eu me levantei da minha cadeira, esse senhor passou por mim e ele me olhou no fundo do olho. Eu não sei se ele me conhecia, como a gente da TI é bem conhecido dentro das empresas. Ele me olhou e continuou caminhando, tudo bem.
quando eu entrei na sala, eu realmente não acreditei no que tinha acontecido. Tava do jeito que eu falei para vocês, era fiação no chão, era servidor desligado da energia, e eu simplesmente eu travei ali, eu colei as placas, eu digo, o que aconteceu? Aí eu voltei, na mesa do meu supervisor e disse, olha, a gente tá com um problema lá no nosso data center, e eu preciso que tu vá lá. E ela não era uma pessoa de bom trato, assim, e ela me deu uma resposta meio atravessada, vai lá, resolve, tá bom, tudo bem. Eu disse, por gentileza, imprime a documentação para mim, que eu preciso lá ver uma questão de uma fiação. Ela tentou acessar, File Server, não conseguiu. Ela tentou, achou que era questão da impressora, não conseguiu imprimir porque o Deploy Printer estava estava num servidor virtualizado. Quando ela chegou no data center, ela se assustou também. Ela disse, Anderson, o que a gente vai fazer? Eu disse, eu não sei. Aonde estão os nossos dados consistentes de documentação de rede? Ela está no servidor. Eu disse, bom, vamos lá então, vamos ligar o servidor, vamos fazer uma VLAN, vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, nós não tínhamos ideia que a documentação era tão necessária quanto a segurança do data center. Então, lá na Cassimbinha Airlines, eu sofri uma questão o meu gerente sofreu uma auditoria e o auditor perguntou, seus dados são consistentes? E ele disse sim, nós temos ISO 27000, temos ISO 14000, então vamos lá, a gente abriu a ISO e começamos a definir a questão de processos. E a gente perdeu a ISO porque a nossa documentação de backup, ela não estava correta. O backup estava correto, estava funcionando, só que a documentação não estava. Então isso é muito importante. Hoje os nossos ambientes, eles são muito inchados. A gente tem uma VM em cluster que ela está em um servidor ou em uma storage, daqui a pouco ela está em outra. Então isso tem que estar muito bem documentado. Então vamos lá. Eu pergunto para vocês, a organização de vocês, ela satisfaz a infraestrutura? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o gerenciamento dessas informações, desses dados, dessa documentação, desse assessment, é fácil? Está à mão? Os dados, aonde eles estão? Eles estão consistentes? Agora vocês começam a se perguntar, né? Bah, realmente, se eu perder o meu servidor de arquivos, aonde é que eu vou fazer? Onde é que eu vou encontrar esses dados? Identidade de acesso, hoje isso é muito importante, pessoal, porque hoje a gente sabe que tem muito analista que ele trabalha como administrador do domínio, pior, enterprise domain. Então, a gente tem que ter documentado a identidade de acesso. Inclusive, hoje, os cientistas, enfim, eu não chamaria de cientistas, mas os engenheiros de infraestrutura, a gente trabalha muito em networking com a camada OSI, que são 7 camadas. O pessoal está implementando a 8ª camada, que é a identidade de acesso. Então, daqui a um pouco a gente vai ter que começar a documentar isso também. E outra coisa que é muito exigida hoje é a virtualização. A gente saiu daqueles servidores, aquele monte de servidor no data center físico que esquentava, consumia muita energia, era muito barulhento para virtualização. Então, com a virtualização, tudo se tornou fácil. É simples subir uma VM, é simples criar um faro virtual dentro do VMware NSX, é simples criar redes virtuais, N redes virtuais no Hyper-V, no VMware. Então, a virtualização veio muitas vezes para complicar essa parte de documentação. Então, vamos lá. Eu sempre analiso da seguinte forma, a gente sempre vai ter problema se a gente não conhecer o ambiente. Perfeito, vocês vão me responder assim, Anderson, eu conheço todo o meu ambiente. Aonde é que está o conhecimento? Ah, está na minha cabeça. Tudo bem, perfeito, o tempo de resolução está na tua cabeça. Se tu não está na empresa, a gente tem que ser necessário para a empresa, isso é fato.
Só que se a gente não tá lá para resolver o problema, esse tempo de acesso, esse tempo de resolução vai aumentar em muito. Outra coisa, dados errados aumentam o tempo de troubleshoot. Então, se tu acha que o file server está no IP 10.3, se tu acha, ou tu tem um serviço de terceiro que cuida do teu data center, e esse serviço de terceiro, a documentação que tu passou para ele, ela não é legal, ela não é boa, ela não é, os dados eles não estão consolidados, o tempo de resolução desse terceiro é muito maior, o tempo de parada maior, o custo da parada é muito maior, e a gente sabe que uma empresa que não fatura decorrente de uma falha de TI, a gente fica marcado por isso, principalmente final de mês, pagamento de funcionário, quando roda a folha, a gente sabe que isso é bem complicado. Outra coisa, a gente não pode errar na entrega de serviço, na entrega de aplicações. Por que eu digo isso? Sempre esse item 3 vai ser a segunda parte que eu vou explicar para vocês. Me cobrem isso no próximo cast, porque quando eu inicio um projeto de migração ou um projeto inicial de infraestrutura, o Anderson, a minha empresa, na verdade fui eu que implementei isso em todas as empresas que eu passei, tá? Eu acho muito legal conversar com as pessoas, com os meus colegas, com os meus gestores, e eles falarem assim para mim, Anderson, lembra aquela planilha que tu fez de IPs? Nosso ambiente cresceu tanto. E aquela planilha que tu fez lá no início, ela é tão necessária antes quanto hoje. É um legado, mas é um legado tão bom, tão correto que tu levantou pra gente, que a gente não consegue mais viver sem. Então, pela tua organização, pela tua predisposição de fazer aquilo certo, hoje tu consegue entregar aplicação, serviço, banco de dados, VMs, redes virtuais, VLANs no switch, tudo muito bem organizado, porque ela mantém uma sequência. Uma sequência que eu exemplifico, o AD. Vamos lá, a rede de vocês é o 92.168.10.0/24. O AD de vocês é o 10.1, 10.2, 10.3. O file server de vocês é o 10.4 e o 10.5 para ter uma questão de replicação, de branch cache. Então, se vocês têm essa visão inicial, vocês conseguem resolver muito problema que vai vir à frente, principalmente com a virtualização. Então, o item 4 eu já falei que é essa plataforma, que a gente tem que ter consistência no dado, que a gente já tem uma pré-visualização de como está funcionando o nosso ambiente hoje. E assim, os problemas que a gente tem de documentação são focados em ambiente. Problema de documentação é problema sério em ambiente. E isso vocês podem estar pensando assim, Anderson, mas o meu ambiente é pequeno. Mas vocês estão aprendendo conosco nos grupos, vocês vão fazer o curso do Sena de deploy, e isso tudo vai agregar depois, vocês vão crescer profissionalmente. Então, perfeito. Então, assim, problemas de ambiente literalmente são focados, de documentação ambiente focado em ambiente, em environment. Segundo ponto, vamos lá. Principais motivos para vocês falarem assim, pessoal, eu preciso comprar um software, eu preciso instalar uma MediaWiki na minha infraestrutura, eu preciso... Só um pouquinho que eu vou ter que dar um shutdown aqui no... Tá. Eu preciso principalmente ter dinamismo e rapidez. Por quê? O que acontece? Quando vocês não têm uma documentação, vocês vão ter perda. Uma documentação correta, essas perdas elas vão ser minimizadas. Porque se tu perdeu... o que acontece muito, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês de em Itajaí.
Essa empresa, ela tinha um servidor de RDP. Esse servidor de RDP, quando as pessoas entravam, elas estão fazendo o DataSul, o TOTUS, enfim. Quando as pessoas faziam esse RDP, elas precisavam acessar só a aplicação. Então, o que a gente colocava? Lá no environment do RDP, se vocês não souberem, depois eu mando uma foto para vocês, um print. A gente tinha uma variável lá que chamava só o IE. E essa variável do IE, ela chamava um site específico, um interno, o 92.168.10.10 barra smart.exe, que era o executável do DataSul. Logo que eu entrei nessa empresa, a gente tinha muito problema com esse cliente, porque TS, eu criei um pool de TS depois, para que era um TS só, então assim, aquela VM tinha que ter um monte de memória, um monte de disco, por causa dos perfis. E o que aconteceu? Um dia caiu essa VM em pleno sábado à tarde, e eu fui acionado. Inclusive o meu chefe, o meu gerente me acionou, e eu disse, não, tudo bem, vamos lá. Só que eu olhei a documentação, tá tudo ok. Eu não consegui encontrar aquela informação aonde eu ia colocar um environment que o cara entrava via RDP no servidor e subia para ele só a tela do IE com a aplicação. E eu procurei documentação em todo lugar, liguei para o meu chefe, cara, tá lá a documentação, tá lá. Esse cara, não tá, por gentileza, me manda o link, me manda uma foto onde tá. É uma simples linha de comando que tinha que colocar lá. E eu não consegui. Então, assim, os representantes, para vocês terem ideia, os representantes, um deles vendia para B2W. Então, B2W é Americanas, é Shoptime, e o cara não conseguiu colocar os pedidos aquele dia. Então, assim, houve uma perda muito grande por causa de uma linha de comando, pessoal. Outra coisa, dados truncados para investimento. O que seria isso? Hoje a gente tem uma documentação que diz que eu tenho 20 VMs. Só que na verdade eu tenho 25, porque eu subi 4, 5, 6 VMs a mais para teste. Isso está consumindo recurso. Só que na minha documentação, o teu gestor, o teu gerente está olhando aquela documentação, ele não vai entrar lá no VMware, enfim, mas ele sabe que daqui a um pouco ele vai ter que fazer um investimento. E é com a documentação que vocês vão apresentar isso. Entrega dinâmica de aplicações, não só de aplicações, tá? A 13 e a 4, não só de aplicações, banco, VLAN, melhorias de faro, melhorias de throughput de rede, enfim, assim, ó, N motivos para vocês manterem uma documentação ou investir em uma ferramenta, ou ferramenta open source, ou ferramenta paga, enfim, para que vocês tenham o dado consistente. Volto a falar, vou falar muito nesse cast, dados consistentes. Se vocês não tiverem dados consistentes, pessoal, vai ser quase impossível vocês passarem informação para a gestão acima de vocês, para ter mais investimento, ou para cortar investimento X e investir em Y, ou ainda a documentação que a gente tem de rede hoje, só planilha não adianta, só aviso não adianta, a gente precisa de uma ferramenta a mais. Por quê? Porque o nosso ambiente, ele inflou bastante, a gente não consegue só numa planilha dar conta, que eu acho que dá, tá, pessoal? Não é só o recomendado, mas, enfim, vamos lá. Seguindo. O que eu digo para vocês? O que é um ambiente aceitável do ambiente caótico? O ambiente caótico, eu sempre brinco, o pessoal que me conhece dos casts, eu sempre brinco numa questão assim, ambientes pequenos, a gente tem o lixo atômico, que é aquele, vocês imaginem o seguinte, lá na época de Chernobyl, explodiu aquele troço lá, todo mundo foi tentar resolver, ninguém sabia o que estava acontecendo, as informações ou não eram corretas, ou eram atravessadas, então aquilo virou um ambiente caótico. E o que aconteceu foi o seguinte, tudo aquilo virou lixo atômico.
tá lá. Ninguém consegue dar conta daquilo lá. Então hoje o lixo atômico, eu adoro brincar. Vocês têm uma licença standard para 2 VMs. Vocês vão lá, sobe o Hyper-V, aí vocês colocam numa VM AD, DHCP, DNS, File Server, Deploy Printers, bota o banco de vocês e a aplicação. Isso é um lixo atômico, porque a hora que ele estourar, ele vai virar uma Chernobyl, ninguém vai dar conta, ninguém vai saber o que fazer. Porque o cara que estava lá dizendo, vamos aumentar o nível de água, diminuir o nível de água para testar, ele não tinha uma documentação dizendo, cara, tu pode chegar até tal parte e depois até a outra parte. Simplesmente ele fez porque não tinha nada dizendo para ele, será que eu posso, será que eu não posso? Então, assim, o ambiente aceitável de um ambiente caótico. Um ambiente aceitável, ele tem que ter flexibilidade. Vocês têm que poder trocar IP de máquina, criar VLAN, alterar a regra em firewall, e isso tem que ser flexível. Vocês podem... mas eu tenho essa regra e está documentada aqui, mas se eu fizer assim... Não, olhem a documentação, olha a documentação, olha o versionamento da documentação anterior. Pois é, a gente já fez e não deu certo. Então, assim, foi flexível a documentação de vocês, que vocês encontraram a informação lá. Automação, pessoal, tem que automatizar o máximo possível do ambiente de vocês. Mas o que tem a ver documentação com isso? Vai ficar, vamos lá, vocês vão subir, com VMware, com Hyper-V também, mas eu vou dar agora um exemplo de VMware. Vocês têm uma template de VMware lá, vocês conseguem fazer dessa template o deploy de 50 VMs ao mesmo tempo. Só que o que vai acontecer? Cada VM precisa de o que vocês conseguem fazer com o deploy do tools do VMware? Vocês conseguem colocar IP, nome de máquina, colocar essa máquina no domínio, e depois, se vocês têm o System Center ainda com workflow, vocês conseguem migrar essa máquina para uma U específica. Então vocês têm lá IP, rede, VLAN, tudo que vocês têm que colocar. Se vocês subirem uma máquina por uma, pessoal, são 50 máquinas. Vocês vão passar uma semana subindo máquina. E aí já não é flexível, né? Não é flexível, e vocês não conseguem ter rapidez no ambiente de vocês. Então já pula lá para o caótico. Então, se vocês têm lá uma planilha ou uma documentação que diz assim, do IP1, aí eu tenho 10 filiais. Do IP1 ao IP10 vão ser meus ADs. 92.68.10.1.2.3. Então já clareou. Então eu sei que do 1 ao 10 são os meus ADs. Aí eu tenho uma replicação do meu file server via Branch Cache em cada uma das filiais. Perfeito. Os meus file server vão ser do 11 ao 21. Então, esse tipo esse tipo de informação que vocês vão ter que mensurar para o ambiente ficar aceitável, não caótico. E outra coisa, vocês têm que controlar todas as alterações que estão sendo feitas dentro do ambiente de vocês. Principalmente porque o ambiente hoje está virtualizado. Hyper-V, VMware, Zen, KVM, sei lá mais o que tem aí no mercado. System Center, MDT e WSUS. Esses 3 caras, eu acho eles muito carentes de documentação. Porque o sistema de flow control e de workflow muito simples. Com meia dúzia de cliques vocês fazem muita coisa. E tá feito. Só que vocês não documentaram. Não está documentado. E aí que começa a surgir problemas depois, quando o ambiente vocês vão ter nuvem pública, nuvem híbrida, e assim por diante. Ou, sem falar em nuvem, o ambiente de vocês, os hypervisors de vocês, desculpa, isso é complicado pra caramba. Então, assim, parte do pressuposto, boas práticas locais. O que são as boas práticas locais? Existe uma máxima do ser humano, e vocês vão ver isso muito quando vocês trabalharem em consultoria, tá? Existem empresas que, quando a consultoria chega lá, os gestores, eles pensam assim, opa, coisa boa, o pessoal tá vindo para resolver. Os analistas veem muitas vezes os consultores,
o meu gerente não me deu muita atenção, não me pagou um curso, não investiu em mim e chamou uma empresa terceirizada. Tudo bem, eu no lugar desse cara que disse que chamou uma empresa terceirizada, eu colaria com o pessoal que tá indo lá, o terceirizado, ou que tá dando consultoria e suporte, para aprender. Todos os dias eu aprendo, pessoal. Todos os dias eu aprendo. E não adianta eu chegar lá, num ambiente que já está funcionando, chegar e dizer assim, essas tuas práticas não são as melhores. Eu vou ter que olhar as boas práticas que aquele cliente tá utilizando, tentar explicar para ele que aquilo é errado ou aquilo é certo, ou a tal ponto aquilo tá certo, ou a tal ponto aquilo tá errado. Se eu sentir que ele não gostou, ou um coordenador, um supervisor disse, não, mas é assim que sempre foi feito, geralmente o que acontece? Se eu ouço isso, assim que sempre foi feito, a documentação é assim que eu vou fazer, eu já não argumento mais. Eu paro o projeto ali, naquele momento, mando um e-mail específico e ali em diante eu não dou mais seguimento porque eu preciso de uma reunião para explicar, pessoal, eu não estou aqui para mudar a maneira de pensar, eu estou aqui para implementar a forma certa de fazer. Continuem pensando da forma que vocês estão pensando, depois que eu entregar isso pronto para vocês. Não é uma máxima, não é eu sei mais que vocês ou menos. Eu aprendo todos os dias com documentação de rede de alguns clientes. Tanto que tu vai pegando o que é melhor e vai agregando. O que é pior, tu descarta. Então, assim, geralmente aonde eu vou fazer auditoria ou eu vou fazer consultoria, já tem uma documentação, já tem um network assessment, e eu digo, pessoal, o que é bom a gente mantém, o que é ruim a gente corta agora, modifica. A única coisa, únicos IPs, sendo mais específicos, que eu não mexo, eu não gosto de mexer, se não está no escopo do projeto, é IP de AD, IP de Active Directory. Eu não gosto de fazer isso. Mas se é necessário, a gente troca, porque a gente sabe que tem um monte de problema atrelado, um monte de coisa atrelado em relação a isso. Mas se for o caso, a gente vai fazer o projeto, vai apresentar o projeto, vai apresentar melhorias, vai acertar os pontos e a gente vai lá, refaz toda a documentação, entrega todo o ambiente com os dados bem aceitáveis, assim, para o cliente e para uma documentação de rede. Então o ambiente caótico já não vai mais existir. E assim, uma coisa que eu vejo muito, construção baseada em realidade. Pessoal, tem gente que dá uma viajada, mas uma viajada quando vai fazer documentação de rede e acha que só um Vise vai resolver, ou só uma planilha vai resolver, ou só um MediaWiki vai resolver. Pessoal, a gente tem que ser o máximo correto possível, os dados têm que estar o máximo em compliance com a realidade do ambiente de vocês. Uma coisa é eu fazer uma documentação de um ambiente local com o seu Hyper-V, seu Hyper-V ou seu VMware. Uma coisa é eu fazer uma documentação de um Azure. Eu tenho VLANs lá diferente, eu tenho N coisas diferentes no Azure que eu vou apresentar para vocês no próximo cast. Totalmente diferente a forma de fazer a documentação de um ambiente em nuvem, literalmente no Azure, na Amazon, do que no ambiente interno. Então, assim, tem que ser condizente com a realidade. E ele tem que englobar hardware e software. Hardware, vocês têm que saber Dell. Vocês vão lá e vão puxar aquela etiquetinha que tem um númerozinho, tem servidor, tem switch. Vocês vão tirar uma foto daquela etiqueta e vocês vão documentar aquela foto ali. Porque eu já vi acontecer o seguinte: a pessoa vai lá, dá um pau no switch, sei lá o que aconteceu. Eu já cheguei em ambientes que eu abri chamado na Dell, abri chamado na HP, e os caras entravam e diziam, cara, mas não... E eu olhava, mas esse switch não tava lá, esse switch tava lá naquela filial, não pode. Será que eu configurei errado e a princípio deu certo? E aí eu chegava lá, olhava, não, pera um pouquinho, eu tenho na minha documentação o part number desse switch, eu ia lá e puxava a etiquetinha plástica, tava lá o part number que não batia. Eu disse, cara, onde é que tá o switch? Não, tá aí. Não, eu só reiniciei o switch, eu só resetei. Cara, esse switch não tava nesse data center, esse switch era do outro data center.
Aí tu tem que informar para a pessoa que ela tá te passando uma informação errada, ou por má fé, ou por medo, porque ela acha que o consultor tá lá para tirar o lugar dela, e o problema é muito maior. Já aconteceu isso. Então, hardware e software tem que estar documentado, tem que ter part number. Outra coisa importantíssima de hardware e software, a parte de garantias, vocês têm que ter na documentação de vocês a parte de garantia. Quando que essa garantia ela vai expirar? Por quê, pessoal? Muito hardware, tu consegue estender a garantia dele até 30, 60 dias antes dela. Então, vocês têm um hardware lá, vocês têm um hardware há 3 anos, mas eu imobilizei esse hardware aqui, esse equipamento, ele já depreciou, só que se ele depreciar mais 2 anos, eu consigo ter uma diferença dentro da minha contabilidade para ela poder, enfim, quem não conhece essa parte de depreciação, seria bem interessante vocês procurar, porque a depreciação tem que estar documentada, ou no ERP de vocês, e vocês têm que ter acesso a esse módulo, ou vocês têm que ter uma documentação específica para isso. Então, é muito importante documentar hardware. Software nem se fala, né? Serial, data de instalação, data de desinstalação e instalação, por que foi instalado e desinstalado. Poucas vezes eu vejo isso. Eu tive que desinstalar uma instância do banco de dados porque ela estava corrompida. Por quê? Porque que data foi de instalação, que horário que foi. Isso é muito importante, pessoal. Eu chego na maioria dos ambientes e eu não vejo isso. Então, assim, eu já puxo o pótico, não para o lado aceitável. Vamos lá. Anderson. Outra coisa. Hoje a gente tem uma infraestrutura multi-tenant. O que é isso? Eu tenho a minha console do meu VMware ou do meu Hyper-V com máquinas virtuais dentro na minha Private Cloud e dentro da nuvem da Microsoft e outra lá dentro da Amazon. Então, a nossa infraestrutura ela é multi-tenant. A gente tem vários tenants, várias consoles para acessar os mesmos serviços, serviços de replicação. Então, se a gente não documentar isso, a gente vai se perder. Pessoal, documentação de suíte, por isso que eu coloquei em vermelho lá. Documentem suítes, documentem VLANs, documentem tudo que faz parte da rede, tanto física quanto virtual. Isso é muito importante para não cometer um erro na hora de criar VLAN, de mover VMs de um cluster para o outro. Né? E assim, gerenciamento de data center vocês têm que padronizar. Não adianta ter uma VM lá. Depois, no próximo cast, a questão de nomenclatura, eu vou passar isso para vocês. É bem interessante essa parte. Tem gente que tem a BNT para isso, tem regras, tem ISO para isso, tem a ISO 27000, não, é MSB. Eu não vou lembrar agora qual é a ISO de software. É a ISO. Eu vou lembrar e vou dizer, amanhã eu coloco no grupo para vocês. Ou vocês perguntem, por gentileza, aqui no Hangout, que depois eu respondo a ISO para vocês. Mas sim, existe uma ISO de nomenclatura de hardware, de switches, de tudo. Tá? Depois eu passo para vocês e no próximo cast eu vou dizer quais são as melhores práticas que eu utilizo nos ambientes pequenos ou grandes e vocês vão ver como é muito fácil entender as coisas. Vamos lá. Anderson. O que é necessário documentar? Isso que eu já falei praticamente antes ali. Ó. Então, a parte de viabilidade de aplicações. NICTIM, o que vocês têm de SMB, de branch cache. Então, eu vou dar só um overview muito rápido da NICTIM. Vocês fazem lá um time de placas. Então, a placa 172.16.01, 172.16.02, 172.16.03.04. Essas 4 placas têm o IP 172.16.05. Pessoal, documentem isso. Não deixem para a console do Hyper-V explicar isso para vocês. Não adianta vocês terem que entrar em... eu acho muito horrível estar fazendo uma consultoria e o gerente pedir para o analista qual é o IP da NICTIM que eu tenho dentro do meu banco de dados que está replicando o meu SQL em cluster. Cara, peraí que eu vou entrar aqui e já vou olhar. Aí, estou dizendo o que aconteceu. Na documentação, não, no Hyper-V.
O cara me olhou e disse, Anderson, por gentileza, projeto de documentação. Eu ganhei mais um eu, Anderson, não a minha empresa, tá? Que a minha empresa ela atende certas partes e eu tenho uma outra empresa, eu atendo a maioria desses clientes fora essa parte. Então ele, Anderson, por gentileza, vão fazer um projeto de documentação? Perfeito. Em 40 dias eu implementei um projeto de documentação lá que ele vai ser legado para o resto da vida dele. Então isso é interessante. Links, principalmente, range de links, dentro do link, os fornecedores, o gerente de conta de vocês, firewall, regras de firewall, se ele estava em primeiro, segundo, quarto, quinto lugar das regras, porque muitas vezes se vocês mover uma regra de cima para baixo, de baixo para cima, aquela regra vai parar de funcionar. Tá? Os ISPs de vocês, hardware principalmente, tá? VLANs, Hyper-V, VMware, tudo que vocês puder extrair, vocês têm que tirar. Parte de network, básico, pessoal. Switches, VLANs. Switch VLAN. Se vocês não tiver lá no desenho do Visio um quadradinho em cada ponto, que é VLAN X, Y ou Z, e só tiver só um risquinho puxando lá para o servidor, eu consigo detectar que se está saindo do host físico e caindo na porta 1 do switch, é uma VLAN trunk. Mas lembra que eu expliquei para vocês lá no começo, se eu arrancar todos os cabos do data center de vocês e jogar no pé de vocês e colocar a documentação que vocês têm hoje, vocês conseguem fazer tudo funcionar? Se um de vocês me falar sim, eu dou os parabéns. Dou os parabéns e entre em contato comigo que a gente tem consultoria para fazer. Agora, se vocês falarem não, então a gente tem muita coisa para trabalhar. Patch Panel também, pessoal. Eu vou dar um exemplo de vocês no próximo cast de como eu documento Patch Panel. Assim, é mortal, pessoal. Uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte: chegar na frente do Patch Panel, 24 portas, vamos lá, 2 Patch Panels, 24 portas, 48 portas, então total em um switch de 48 portas. Aí eu pergunto lá para o analista, vamos exemplificar. Aquele switch serve só para desktops, então eu tenho lá 48 desktops no meu escritório. E aquele dia todos os usuários estão trabalhando, tá? Aí eu chego lá e vejo o seguinte, eu vejo 48 cabos Cat6 conectados no Patch Panel e eu tô vendo meia dúzia de luz que está apagada no switch. O que acontece? Alguém desabilitou a porta do switch, aquele cabo tá quebrado, até o Patch Panel, aquele cabo que tá chegando tá ok, a gente não sabe. Então eu não sei. O que eu vou fazer? Eu vou no switch e vou lá ver o que tá acontecendo. Então o que eu geralmente faço? Eu plugo o cabo no Patch Panel, plugo o cabo no switch e desativo no switch. E coloco na planilha, desativado no switch, desativado no Patch Panel. Ou desativado no ponto. Porque lá no ponto, o que acontece muito é o seguinte, já vi acontecer, não sei o porquê, uma vez eu perguntei, o cara, eu só queria testar o meu modem lá de casa. O que ele fez? Olha a ideia que a pessoa teve. Ele achou que o modem dele estava com problema, ele trouxe o modem dele de casa, plugou na infraestrutura da gente e colocou o modem lá. Só que aquele modem estava distribuindo IP. E a wireless também. Aí tinha uma dúzia de notebook lá que estava pegando o DHCP daquele modem dele. E eu disse, cara, por que tu fez isso, cara? Não, mas eu queria ver se estava funcionando. Então, o que eu coloco? Eu coloco desativado no ponto, porque lá no ponto não tem um cabo de rede ligado em nenhuma máquina. Depois, no próximo cast, eu mostro para vocês como que eu planilho isso para que isso fique legal. DHCP, DNS, não tem nem o que discutir. Brand Cache para a questão de replicação de filiais, enfim. E o IPM. O IPM
é uma role que tem no Windows Server espetacular, que vai ajudar vocês a documentar a rede do início, se vocês não têm. Procurem Step by Step na Microsoft. Eu até seria interessante, eu acho que eu vou conversar com o Senna depois. Vamos fazer um cast sobre a IPM, para quem não conhece. Eu posso subir os laboratórios virtuais e a gente faz bem rapidinho um overview do IPAM. Seria... Vão estudando, pessoal, mas isso aí é papo que a gente pode ter para frente. Então, assim, a lição que eu passo para os analistas, vamos dar uma corridinha, porque já está quase no final do tempo aqui. Se vocês têm uma documentação bem feita, reduz custo, sim, e maximiza todos os recursos que vocês têm. Recurso de valores e recurso pessoal, de pessoas. Porque vocês vão, como eu expliquei para vocês, vão usar menos tempo para a resolução do problema, maximiza a grana que a empresa está ganhando, porque o faturamento não parou, o financeiro consegue enviar os boletos, porque tu tem a documentação do Office 365 e sabe que aquele e-mail nf@cassembinhairlines.com.br parou de funcionar, tu não sabe tu não sabe a senha, ou tu esqueceu a senha, tu tinha a senha escrita numa agenda, tu não consegue fazer um teste, tu manda pro e-mail de lá, não consegue acessar a caixa para ver. Pô, não dá, né, pessoal? Então, assim, flexibilidade, tá? Por quê? Porque tu tem que conhecer a tua infraestrutura, o teu fornecedor e o teu terceiro teu consultor também, tá? E assim, por que eu coloquei qualquer coisa em qualquer nuvem? Porque qualquer dispositivo, qualquer software, qualquer serial, em qualquer nuvem, privada ou pública, vocês têm que ter esses dados consistentes, tá? E agilidade e automatização são as chaves para que vocês tenham sucesso na hora que o gestor de vocês falar, preciso do IP do banco de dados que está replicando no cluster do Hyper-V com o meu Azure. Só um pouquinho que eu vou abrir a documentação e já passo para o senhor. Ali vocês vão dizer assim, vocês vão estar dizendo para ele, sim, eu sou uma pessoa organizada, eu tenho documentado e já estou passando para o teu e-mail ou algo do tipo. Então, assim, automatiza a infraestrutura. E outra coisa, o que é automação de atitude? Quanto menos vocês pensar que a documentação é necessária, menos vocês vão conseguir resolver problemas em tempo hábil. Automatizem a atitude. Criei uma VM, vou olhar na documentação qual é o próximo IP que eu tenho disponível para colocar essa VM naquele range. É um AD de uma filial, eu tenho tal IP, porque o IP começa 92, 68, 10, 1, 2, 3, 4, 5, é a sexta filial, ponto 6. Documentação, automatizem a atitude de vocês sempre antes. Esperem um pouquinho, vou olhar a documentação. Vocês não são obrigados a ter na memória todas as senhas, tudo. Se vocês tiverem a documentação, vocês vão ter tudo isso em mãos. Vamos lá. As premissas, então. Tudo é focado nas pessoas. Se vocês não resolverem, não vai ser o servidor, não vai ser o IPAM, não vai ser o VMware que vai dizer para vocês que é aquele IP. Então, assim, é focado em vocês, pessoal. Vocês têm que saber que vocês são os responsáveis pelo environment que vocês estão dando consultoria ou que vocês trabalham hoje. Então, assim, Network Assessment Documentation é uma das chaves para que vocês deem um troubleshoot rápido e para que vocês se incomodem o mínimo possível. Agora eu vou dar alguns exemplos básicos, tá? Isso aqui é interessante. Bem simples. Se o teu gestor chegar e perguntar quanto que eu gasto naquele SAP lá, sistema de SAP, você sabe? Tá ali, ó. Quais são os meus fornecedores de SP? A fulana, na matriz e filial eu gasto X por mês. Cara, tem que ter isso documentado. Tem que colocar, nem que seja num PTT lá dentro.
A Ciclana cuida da minha infraestrutura de redes. O meu SAP, ele me custa para implementar 32 mil e mais 1.576 por mês. Isso é interessante. Meu sistema de gestão, enfim, vocês têm que ter esses valores em mãos. Ah, mas eu não lido com valores. Vocês não precisam saber valores, muitas vezes. Muitas vezes vocês não vão ter acesso a valores. Mas quem tem, documentem, pessoal. Documentem e deixem isso tudo muito de fácil acesso. De preferência a nível de acesso por analistas. Lá o estagiário não tem que ter acesso muitas vezes a essas informações. Então, a implementação custou X, coloca lá. É mensal X, coloca lá. Aumentou, teve o aditivo no contrato, altera o preço mensal. E faz uma geral do preço anual. Porque chega no final do ano, pessoal, diz assim, fulano gestor, quero conversar contigo. Senta aqui, tá vendo? Ó, nós estamos gastando mensal e anual isso. Vou ligar lá para fulano e para ciclana, vamos tentar diminuir o valor desses contratos, só que daí eu dou esse exemplo por quê? Porque vocês já, antes de passar isso daqui, vocês já fizeram o seguinte, vocês já ligaram para o Anderson, vocês já ligaram para o Senna, e vocês já viram que o curso do Senna vai custar X, e o curso do Anderson de VMware vai custar Y. Opa, se eu conseguir reduzir o valor anual e passar isso para o meu chefe, para o meu gestor, e esse valor eu posso dizer para ele, olha só, a gente vai economizar aqui, e tem esse curso específico que vai agregar para mim, vai agregar para a empresa, tal, que a gente, com a economia disso, a gente consegue fazer a nossa infraestrutura melhorar, porque o meu approach vai ser muito mais rápido, eu vou ter mais base de conhecimento. Pessoal, sempre tentem utilizar esses argumentos para melhorar a infraestrutura, melhorar a visão que o gestor tem de vocês. E documentação de rede, Network Assessment, isso é imprescindível. Se vocês mostrarem isso, vocês vão ver que vai ser espetacular a forma que ele vai olhar para vocês. As oportunidades que vocês vão ter para alinhar isso. Cara, vocês não têm documentação de AD. A maioria não vai lá e cada vez que cria um usuário, não pega, tem um software que faz toda essa documentação de AD. Vamos passar no próximo cast, eu só vou mostrar os softwares que eu utilizo para fazer documentação no cliente, certo? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, depois eu vou disponibilizar os softwares também e os links também, tá? Solução de backup de vocês, Vim, Backup Exec, vocês têm documentação disso? Nesses últimos 30 dias, vocês documentaram todas as vezes que ele falhou, por que ele falhou, por que ele não falhou. Pode parecer chato isso. Ah, mas Anderson, eu não tenho tempo. Cara, quem me falar que não tem tempo para executar uma tarefa é porque vocês estão organizando o tempo de vocês errado, ou porque a infraestrutura de vocês está organizada errada, e vocês só estão apagando fogo. Aí sim que entra a parte de vocês. Não consigo nem documentar minha infraestrutura. Pessoal, demonstrem isso para a gestão de vocês. Precisamos de uma consultoria. Só que vocês vão ter que ter documentado valores e todo esse contexto, os dados têm que ser consolidados para que vocês consigam. A parte de integração de matriz filial, VPN, MPLS, VPN no Azure, vocês têm essa documentação? Vocês sabem que a range que vocês utilizam de p-válidos, vocês podem até saber, tá documentado. Vocês sabem que o IP, vocês têm lá um /29, você sabe que o IP 60 é o gateway, 61 está dentro do firewall, 62, 63, 64, 65 vai ser para RDP. Cara, o RDP que chega dos fornecedores para acessar o SAP de vocês, para colocar o valor lá das peças é tal, o RDP pro representante é tal, vocês têm lá no firewall, na console do firewall. Mas a documentação, se vocês têm, parabéns. Se não, perfeito. GPO, GPP, tudo isso eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo depois. Mas isso é o básico, é a base para vocês construírem uma documentação.
Overview da infraestrutura, tem 18 usuários, blá, 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 tudo isso que está aqui. Pessoal, tá documentado? Tá ou não tá? Tá documentado como sistema operacional, sistema automatizado, hardware, software? Cara, então assim, ó, então voltando, as oportunidades e o overview da infraestrutura que vocês vão ter que ter. Tem quantos servidores? Ah, tem XY. Isso que vocês têm que ter. Então, software que os usuários utilizam, vocês têm isso? Vocês têm um software que coleta isso, que vai lá, sabe que o TeamViewer está instalado em tal máquina, o Skype está em tal máquina, Skype for Business agora está um pouco mais simples da gente... Desculpa, pessoal. Da gente organizar essa questão de identidade de acesso. Isso tem que ter documentado. Então, assim, ó, carga de trabalho... eu coloquei Microsoft porque, assim... a gente trabalha muito com Windows, tá? Mas vamos olhar num contexto geral. Carga de trabalho de hypervisor, networking, Microsoft, VMware, Norton com backup exec, Vim e assim por diante. Então, assim, ó, diminui muito trabalhar com AD, Exchange, hypervisor. Então, tudo isso daqui fica muito mais rápido e simples. Pessoal, a gente tem que simplificar o mais rápido possível e o mais fácil possível, simples e fácil de acessar a informação. Então, assim, todas as... até errei, o próximo cast que eu passar, eu vou colocar ali. Todas as cargas de trabalho diminui. E a gente sabe que hoje a gente sofre uma carga de trabalho muito grande, uma carga de cobrança muito grande de todos os lados. E quanto mais tempo a gente demorar para dar o troubleshooting, cara, pior vai ser, a TI vai ter o pessoal vai ter uma visão errada da TI, e se não faturar, cara, se o financeiro não faturar, a gente sabe que os gestores começam a olhar a gente com outros olhos. Então, assim, vamos diminuir a carga de trabalho. Pessoal, eu quero que vocês abram uma planilha, ou abram um software, ou abram um Visio e vocês tenham acesso a tudo. Vamos diminuir essa carga de trabalho. Preciso falar? Eu acho que eu não preciso falar. Eu acho que eu não preciso pensar ações e atitudes. A gente não vai melhorar o nosso ambiente, a gente não vai simplificar o nosso ambiente, a gente não vai ficar feliz com o nosso ambiente. Então, assim, ó, repensem as suas ações. Sempre. Isso leve não é só para o network assessment, para tudo. Hoje eu agi dessa forma, amanhã eu vou agir de outra. Hoje eu documentei dessa forma, amanhã eu posso documentar de outra. Existe uma que chama ciclo PDCA. Quem já fez a parte de administração sabe. Melhoria contínua, sempre. E eu exijo isso muito dos meus alunos na universidade, eu exijo muito dos cursos que eu dou de Microsoft, sempre melhorar todas as ações, sempre. Então, procurem o que é ciclo PDCA. Se vocês colocarem isso para a vida e agregarem isso no Assessment Documentation, vocês vão ver que a documentação vai ficar muito simples de se fazer e de se controlar. Simplificar a parte de networking, pessoal. Se vocês começarem a criar VLAN para isso, VLAN para aquilo, VLAN para isso, VLAN para aquele, vai ficar inchado, vai ficar complicado e a parte de documentação vai ficar muito... ela não vai estar em compliance muitas vezes, ela não vai estar... Os dados, eles não vão... Alô? Me ouvem? Me ouvem? Tá. Os dados, eles não vão ser concretos, vocês não vão conseguir acreditar nesse dado. Eu ouvi uma vez de um gestor, uma vez não, há poucos dias atrás, o pessoal está migrando hoje de uma plataforma de RP para uma outra. Eles implementaram essa anterior há um ano e um pouquinho, e agora estão implementando outra. Essa plataforma antiga foi muito mal projetada, e o projeto de implementação também. Então não se tem documentação de nada.
Então o assessment é 0. E eu ouvi aí ele disse assim, eu fiz todo o projeto, apresentei para ele, e ele me disse assim, mas tu não me falou que nós não iríamos trazer toda a base de dados daquela aplicação para essa. Eu disse, não, eu não falei, porque isso já está tão explícito que se tu for trazer, vai ter tanta tabela que tu vai ter que corrigir, tanto campo que tu vai ter que resolver, que na hora que eu for fazer a documentação disso, eu vou ter que fazer 2 documentações, uma do que era e uma do que é. Ele disse assim, eu prefiro ter dados errados do que não ter dados. Eu, como gerente de projetos, quando eu ouvi isso, o cliente que é o meu, que paga o meu salário, eu olhei para ele e disse, cara, não é a hora de argumentar, eu vou pedir uma reunião com ele depois e vou explicar para ele. Eu chamei, depois eu tive uma reunião só eu e ele, eram 3 sócios, só eu e ele, e eu expliquei para ele, coloquei em dados e mostrei a documentação que tinha antes e a que ia ficar depois. E eu fiz a documentação de como iria ficar antes e como iria ficar depois com o que ele queria. Ele disse, realmente, a gente tem que simplificar. Então é melhor tu não ter dados e dados errados do que tu ter dados. É melhor tu, então, simplificar a tua parte de networking, porque se o teu networking estiver errado e tu puxar um cabo, tu pode parar uma infraestrutura inteira. Então, sempre pensar, o que eu falei antes, ciclo PDCA, sempre tentar pensar em melhoria e em continuidade do negócio de vocês. Se vocês não... Network Assessment Documentation, para mim, o adjetivo dele é continuidade de negócio. Sempre. Essa palavra, essa frase Network Assessment Documentation, a gente poderia dizer documentação de rede. Só que ela é tão mais ampla do que um Excel e do que um Visio, que vocês estão vendo aqui que o contexto é bem maior e o relógio. Então, assim, olha que eu falei de novo, sempre dados consistentes, pessoal. Sempre. Não me entreguem um dado lá que não vai servir para nada. Se ele está lá, não utiliza ou simplifica ele. Simples, rápido e fácil. E assim, assegurar disponibilidade desses dados. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o meu colega motorista de ônibus entrou lá e puxou os cabos? E eu tentei acessar o servidor e eu não tinha IP de nada? Pois é. Então, assim, versionamento. Vou de novo, vou puxar bastante o R. Versionamentos das coisas, pessoal. Tem que sempre deixar uma documentação de fácil acesso com a última versão. Mas eu tenho 10, cada vez que eu mudo, eu tenho que imprimir 10 folhas. Imprime, deixa do lado da tua mesa, deixa tudo ali. Se cair um raio, queimar aquele servidor de vocês vão fazer o quê? Mas eu tenho meu VIM lá que trabalha a nível de available, em 15 minutos eu subo. Só que em 15 minutos, cara, se tu não sabe o IP, não adianta de nada. Então, assim, tem que assegurar a disponibilidade desses dados, seja como for. Impresso. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, pessoal, quando eu entrego meu projeto, do lado do hack, eu coloco toda a parte de netimo, eu já está dentro do projeto do valor, uma folha grande, um adesivo, e a gente cola do lado do data center. A gente cola ele ali. Então a gente sabe, conhece todo o desenho da rede do lado do hack, a gente tem tudo ali dentro. E junto, dentro do hack, uma pasta com toda a documentação, e assim, é exigido, enquanto a gente der manutenção, se mudar alguma coisa e eu for lá e pegar a documentação que está dentro do hack e alterar por necessidade, e eu parar alguma coisa, eu não tenho responsabilidade, porque a documentação, o assessment documentation não está conforme. Então gera muito problema. Então vamos lá. E era isso, Cena. Passamos aí não começou. Deu bem certinho, Cena. Então, terminamos. Tá? Terminamos a primeira parte. Eu acho que vamos para a segunda parte depois. E
Eu acho que o pessoal tem bastante pergunta aí, eu acho que o pessoal deve ter me pedido, me manda esse PTT, enfim, vamos tirar algumas dúvidas aí agora, Sena. Vamos lá. Agradeço a todos, então, que me aguentaram até agora. Tranquilo, foi show de bola, bem tranquila a apresentação, né? Muita coisa a ser passada, então Sena? em 1 hora não daria certo. Consegue me ouvir aí? Sena? Me escuta? Sena? Oi, consegue me ouvir agora, Anderson? Pessoal, acho que o Sena vai... Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no link aqui, então, enquanto o Sena deve estar com algum problema lá. Deixa eu entrar aqui no link, então, e vou ver as perguntas de vocês, tá? Não, Sena, eu não te ouço. Deixa eu ver se não tem nenhum problema aqui. Pessoal, aguardem por gentileza aí, porque eu tenho certeza que vocês vão me pedir bastante coisa em relação à documentação. Aí o Sena a gente tá vendo como é que a gente vai, como é que a gente vai, como é que a gente vai resolver aqui essa parte. Deixa eu entrar no link aqui. Tá, pera aí, então deve ser meu áudio. Pessoal, então só um segundo aqui, deixa eu ver. Que estranho. Só um momento aqui. Tá, interrompi o compartilhamento. Alô? Alô? Cena, então a gente faz o seguinte. Pois é. Bom, Uma pena aí, queria responder algumas perguntas. Estranho que vocês me ouvem e eu não ouço vocês, pessoal. Cena? oi. Tá, vamos lá. Então, eu, Cena, a gente o Cena vai colocando lá as perguntas e eu vou respondendo. Então, Bernardo, isso? Vamos lá. Bernardo, parte do grupo ou uso do AD é importante documentário, como documentar isso? Já peguei ADs configurados e foi muito difícil de entender como foi realizada a hierarquia de grupos. Certo, tá. Pois é, eu acho que eu tô vendo que nós vamos ter que dividir em três essa próxima, então. Porque, tá. Bernardo, como é que eu faço com ADs, tá? Por boas práticas, assim, muita boa prática eu levo o que a Microsoft diz, e outras boas práticas que eu já tenho de muito tempo de consultoria. Então eu sei que algumas coisas são complicadas, às vezes, de tu conseguir tratar, se tu não fizer lá do comecinho certo. Principalmente porque essa parte de documentação de AD, os grupos de AD ou uso de AD, eles estão diretamente atrelados a GPOs. Então, o que eu geralmente faço, tá? Eu, Anderson, depois, até foi bom ter comentado isso, Bernardo, eu vou colocar essa parte também na próxima. Eu faço o seguinte, quando eu crio lá o Active Directory do cara, ADDS, enfim, eu crio uma U fora. Então vamos lá, Cassimbinha Airlines, coloco ali. Aí lá dentro do Cassimbinha, tá? Eu coloco financeiro, contabilidade, marketing, endomarketing, TI e assim por diante. Fora dessa OU, na OU raiz, eu coloco uma OU chamada máquinas. Por quê? Porque daí eu não preciso quebrar herança,
de GPO que vem acima, eu consigo, e outra coisa que eu faço, tá? Ou, então, de máquinas ou de servidores na raiz, não dentro da... E outra coisa também, pessoal, criem uma OU com o nome da empresa, não coloquem lá em cima na raiz cacimbinhas, porque depois se essa empresa crescer e comprar uma outra, quando vocês forem fazer federação ou coisas do tipo, vai ficar um pouco complicado na hora que vocês migrar. Então, o que eu crio? Eu crio na raiz uma OU chamada servidores e uma OU chamada máquinas ou desktops. Máquinas, geralmente. Por quê? Porque dentro das OU máquinas, eu coloco uma outra sub-OU. Coloco, ou várias sub-OUs. Geralmente eu coloco desktops, notebooks, PDVs, e assim por diante. Aí eu consigo fazer isso. E eu documento tudo, Bernardo. Por quê? Porque eu sei que depois, quando eu chegar, fica muito mais simples. Então é uma boa prática, como eu coloquei lá para vocês lá no início. É uma boa prática isso. Ter isso tudo documentado sempre e OUs, GPOs, e tem uma ferramenta da Microsoft que consegue fazer isso para vocês. Então, exatamente, Gabriel, Active Direct Topology. Só que assim, ó, Gabriel, ela não, tu vai ter que tratar ela, tá? Ela não faz milagre. Ela não faz milagre. Tu vai ter que tratar ela muito bem, porque ela não vai fazer milagre para ti. Tu vai ter que ter boas práticas e depois dessas boas práticas tu vai conseguir fazer o tratamento que tu quer nela. Vamos lá. Bernardo, outra. Como disponibilizar e proteger o acesso à documentação que possa possuir senhas? Hoje eu tenho uma pasta dentro do FS com permissão apenas para ETI, porém já peguei assim. Tá. Vamos lá, Bernardo. Se tu tem uma pasta, provavelmente um Excel e um Visio, coloca a senha. Primeira coisa, coloca a senha. Porque por algum motivo, alguém mexer em permissão NTFS e aquela pasta ficar disponível para todo mundo na rede, a gente sempre sabe que tem aqui na nossa região a gente chama de futuqueiro. Eles ficam futucando sempre na rede para ver se encontra alguma coisa. Sempre tem o sobrinho do fulano que sabe um pouquinho mais de TI. E eles ficam futucando na rede, eles ficam tentando fazer um rastreamento na rede para ver se encontra alguma coisa. Então, assim, primeira coisa, NTFS, sim. E NTFS, a Microsoft recomenda NTFS por grupos. Nesse caso, eu não recomendo por grupos. Ou tu cria um grupo Network Assessment e coloca lá naquela pasta. Quem tiver dentro daquele grupo tem acesso. Aí vai. Isso eu vou tratar no próximo cast, tá? Que acontece? A gente não gosta de ser demitido. A gente não gosta de ser, enfim, promovido ao mercado de trabalho. Mas isso é uma parte de segurança muito grande, tá? Analistas que saem das empresas, e hoje eu tenho acesso a muita coisa de empresas que eu saí. Até há pouco tempo atrás, eu tava olhando uma documentação minha e pô, tá aberto para mim. Liguei para a empresa, falei com o fulano, olha, cara, lembra? Bah, sim, eu ainda tenho acesso. Tu pode fechar? Tá, tudo bem. Cara, foi para 3 ou 4 empresas. Um desses gerentes que até quando a gente saiu, eu saí para ir para uma empresa, enfim, um nível maior, ele não gostou muito, porque eu era um usuário-chave da empresa, tal. Ele me ligou, disse, ele vai me xingar. Ele disse, Anderson, por que tu não olhou o que tinha? Porque eu não faço mais parte disso. Eu não, eu ajudei, eu fiz, e quando eu saí, eu disse para vocês, por gentileza, bloqueiem os meus acessos. Porque se acontecesse alguma coisa aquele próximo período de tempo, eles iam desconfiar de mim. Por mais que não fosse eu, por mais que eles soubessem que eu tenho essa questão de compliance, eles iam, querendo ou não, desconfiar. E aí pois é, realmente, depois que tu saiu, a gente não teve mais tanto cuidado em relação a isso. E ele me chamou para fazer uma consultoria de segurança na empresa. Então, vocês veem que essa parte de documentação, ela vai gerando várias e várias coisas. Então, assim, coloca a primeira coisa NTFS, Bernardo, segunda,
tu coloca senha nas planilhas, senha no Visio. As pessoas, elas não têm que saber como funciona a tua infraestrutura, elas têm que saber que funciona, só isso. Mais alguma pergunta aí, Sena? Que pena que a gente não consegue. Ah, Marcos Pimentel, muito boa essa tua pergunta. Cálculo de ROI em TI, perfeito. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Cálculo de ROI em TI, cara. Agora eu não sei aonde que, deixa eu pensar onde é que Network Assessment, tá, vamos lá, eu vou colocar nessa parte que eu tô conversando hoje, tá, Network Assessment Documentation. Esse cara, eu já vi dar retorno em um ano, como eu vi dar retorno em uma semana. É difícil tu mensurar o ROI quando tu faz um investimento em Network Assessment Documentation. Por quê? Porque a documentação, ela pode não ter sido necessária até agora. Não pode ter sido necessária daqui a 6 meses. Não pode ter sido necessária daqui a 12 meses. Quando é que foi feito o cálculo que tu instalou lá? Eu depois vou mostrar o software para você semana que vem que eu utilizo. O software de gerenciamento remoto, de VMs, de acessos, de tudo, tá? Praticamente tudo. Um software muito bem conceituado no mercado e não é caro, tá? O MediaWiki, que é de graça, então o ROI é zero. Tá, Pimentel? Então o ROI é zero. A não ser as tuas horas. Se o teu gestor ele tem esse cálculo de quantas horas tu trabalha, o que tu produziu, tu tem lá no teu sistema de chamado interno, que tu das 8 ao meio-dia da segunda-feira, todas as segunda-feiras, nos próximos 30 dias tu vai trabalhar, vai tentar instalar um MediaWiki e na terceira segunda-feira tu conseguiu, só que isso já estava dentro do cálculo do teu salário, do centro de custo da TI, isso é zero. Agora, se tu tiver que comprar um TeamViewer para poder fazer a documentação, documentar e poder acessar as máquinas, cara, isso vai te dar retorno. Eu vou chutar aí, se tu tem 50 usuários, te dá retorno em 4 ou 5 meses. Então, vai ser difícil mensurar, Pimentel. Se tu não me falar exatamente o que tu precisa, exatamente qual é o teu ambiente, se a tua nuvem é pública, se a tua nuvem é híbrida, se a tua nuvem é privada, isso conta muito. Qual é o teu hypervisor, qual é a tua ferramenta de backup, qual é a tua infraestrutura de networking, se é Cisco, se é uma miscelânea, se o teu firewall é um appliance virtual, se o teu firewall é um físico ou é um appliance virtual de uma WatchGuard, da Sonic Wall. Então isso é difícil de mensurar. A gente consegue mensurar, mas foi como eu te falei, o MediaWiki, ROI, 100% em uma semana, cara. Uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela vai se pagar em 6 meses, ou até menos. Então, o cálculo de ROI, nesse caso, ele é mensurável pela infraestrutura que tu vai estar me apresentando, não pela pergunta em si que tu me fez. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. O que você acha de uma documentação impressa da rede e além de todos os logins sem de usuário DTI, incluindo cloud, tá? Sem servidor. Essa documentação fica em cima da mesa na sala de TI para qualquer um pegar. Esse funcionário de TI, levar uma cópia impressa junto no dia que sair da empresa, qual a opinião? Pelo amor de Deus. Ok, perfeito. Tem que colocar no começo. Sou contra por... Sim. Pelo amor de Deus, não fala meu nome, tá? O que eu acho, cara, para nível de segurança de informação, a mesma coisa que tu pegar e dar a chave do cofre pro ladrão. Dá a chave do cofre e a senha para ele digitar lá no banco e entrar e dizer assim, pega e leva tudo. Porque hoje, pessoal, a informação, ela custa caro. A desinformação, ela custa 10 vezes mais caro. Então, assim, o que eu acho impresso, senhas, jamais. IPs, IP, enlaces, nome de VM, isso não tem problema nenhum, isso tu pode ter. Mas senhas não, cara. Senhas, ou tu pode fazer o seguinte, eu já vi
Eu não recomendo, tá? Mas eu já vi, assim, um padrão de senha, tá? Vamos lá. A Cassimbinha Airlines. CBN. CBN, que é o acrônimo de Cassimbinha. CBN 01 do AD. Senha do usuário que vai acessar o AD para colocar máquinas no domínio, tá? Não é o usuário administrator. Já tá errado se na tua documentação tá o administrator para fazer qualquer coisa. Então, CBN, AD, aí o usuário para que coloca só máquina no domínio, MK, e aí tu coloca uma senha, lá, sei lá, 2020. Então tu tem um padrão inicial de senha, tu coloca aquele quer colocar lá, imprimir, só não coloca o 2020. Isso vai estar em algum lugar específico bonito. Ah, caiu um raio, queimou, beleza? Então o que eu indico para vocês? Uma outra coisa que acontece muito, tá? E eu sempre indico também e entra geralmente em projeto. Fitas ou HDs ou sei lá, ou qualquer outra coisa, eu já vi storage dentro de cofre, com um cabo atrás de uma parede lá, dentro de um cofre específico para ela, com cabo atrás de uma parede para não arrancar. Por quê? Porque estava o backup ali, replicando o backup. Então, assim, o pessoal usa muito fita ainda de backup. E ela fica num cofre. Coloca a documentação junto no cofre. Mas também não vai perder a senha do cofre, né? Que daí aí o problema é grande. Vamos lá. Mais alguma pergunta, Senna? Pena que a gente não consegue conversar aí, Senna, mas. Vamos ver. Ah, Marcos, eu vi que tu comentou ali o Radmin, tá? Eu vou mostrar uma ferramenta para vocês semana que vem, que é o que eu acho legal é que essa ferramenta, ela todos os dias, todas as semanas ela recebe atualização, e isso não é ruim, tá? Porque ela vai recebendo melhorias. Eu até vou mostrar para vocês aqui, quem ainda ficou. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou dar só uma prévia para vocês. Quem ficou até agora, Senna, então, vai ter essa barbada. Lembra que eu disse que ia ter no final uma um up? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, tá? A ferramenta uma delas que eu tô falando para vocês é essa daqui. Vamos lá. Quantas pessoas tem aí, Senna? 16, 17, então, olha, quem me aguentou falando até o final, tá aí uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês no final de semana, tá? Ela chama, eu sei que o pessoal vai sair despirocado agora procurar, uma baita de uma ferramenta, muito boa. Eu ganhei 20 licenças para distribuir dessa ferramenta, lá a gente pode, Senna, eu até vou dar uma ideia, tá? Quem compareceu nesse cast e quem vai comparecer no outro, eu posso distribuir, mas só quem compareceu nos dois e ficar até o final, tá? Pode tirar aí o print, eu não sei como é que tu consegue organizar isso. Eu vou distribuir uma licença desse software, tá? Então, esse software, por quê? Olha só, por que eu digo que esse software aqui, ele é uma mistura de documentação de rede, identidade de acesso e facilidade de acesso. Então, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho a minha Cassimbinha Airlines, eu tenho meu AD. O que eu tenho aqui para documentar? Eu tenho boas práticas inicialmente, o IP do meu AD, ponto 1, ponto 2. Semana que vem eu mostro por que é ponto 1, ponto 2, ponto 3 e por que não deveria ser ponto 1, ponto 2, ponto 3 e por que ele é AD01 e AD02 e por que ele não poderia ser AD01 e 02, tá? Então, olha só. Então, eu tenho uma ferramenta praticamente que eu consigo documentar tudo por ela. Aqui, ó, pessoal, eu vou mostrar para vocês nessa parte aqui. Deixa eu tirar aqui, então, que vocês estão vendo, então, que tinha dashboard ali. Então, o que eu... Deixa eu... Não dá, vamos... Deixa eu colocar que fica mais... Deixa eu colocar aqui. Perdi agora o fio da meada aqui. Tá, então... Deixa eu só dar esse view aqui. Vamos lá. Não é lista. É dashboard aqui.
Perdi aqui o fio da meada, pessoal. Mas então aqui, ó. Então eu tenho AD, tenho as aplicações, eu tenho os dispositivos. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas, as empresas, elas têm RP, banco de dados. E uma coisa bem legal para documentar a questão de impressores e dispositivos é isso aqui, ó. Esse software, ele me deixa colocar uma parte só de impressoras, ó. Então eu tenho uma impressora na filial, ali Cacimbinhas, VMS FS01. Isso aqui eu vou explicar para vocês por que que tem essa nomenclatura. Vou explicar para vocês por que que não é para botar server 01, server 02, server 03. Lembra que eu falei para vocês em compliance da ISO e a questão de facilidade? Tudo isso daqui vai depois, no próximo eu vou explicar para vocês. Olha só, temos telefones IPs aqui, VoIP, ó. Ele está lá na filial, ele é o 02 e o ramal dele é 21. Então, pessoal, olha como é fácil, com uma tela só, eu tenho praticamente todo o meu ambiente, ele não está planilhado, e com uma console só organizada eu consigo mostrar isso para vocês. Então, vocês viram que uma ferramenta, ela consegue dar muita informação para vocês. Fora um monte de ferramenta que tem por aí, que vocês podem utilizar, que eu vou mostrar depois para vocês, esse monte de ferramenta aí que aparece. Pessoal, eu tirei a dashboard ali, agora não sei colocar. Trabalho todos os dias com isso aqui, mas nunca mexo ali, tá? Vamos ver aí. Não. Então essa aqui é uma ferramenta aqui, ó. Ela é Devolution Remote Desktop, tá? Eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos e encontrei o dono dessa empresa aqui. Ele é do Canadá, então ele praticamente fala só francês lá e um inglês meio precário, e a gente conversou bastante. E eu mandei feedbacks para ele, cara, pelo blog da ferramenta, e mandei e-mail para ele, feedback. Pessoal, ele responde os feedbacks particular, ele responde no blog, o dono da empresa, e ele adiciona os feedbacks, tu coloca lá, cara, isso aqui não tá legal, isso poderia ser assim, e ele faz isso. Então, assim, tem muita ferramenta que é uma caixa preta, tu não sabe o que tá lá, e ela tá lá. Então, eu acho bem legal vocês terem isso aqui. Outra coisa legal da ferramenta, uma coisa também para vocês, eu fiz um cálculo, tá, pessoal? Faça um cálculo bem simples, tá? Na hora que eu vou subir uma sessão remota num servidor, eu não estou acessando via RSAT, tá? Outra coisa, documentação do RSAT que eu vou falar semana que vem, certo? Acessar servidor remotamente hoje, para mim, é uma baita de uma falha de segurança, tá? Muita falha de segurança. Utilize um RSAT para poder acessar só a aplicação, só a feature, só a role. Mas o que acontece? Cada vez que vocês vão vir aqui, vamos trocar o IP desse cara, que aqui não vai rodar porque esse servidor não está rodando na minha máquina, meu Hyper-V está desligado. Vocês demoram, em média, 15 segundos para digitar usuário e senha. Vamos fazer um cálculo básico aqui, tá? Esses dias eu fiz um cálculo básico, mas ele já deve estar fora aí, tá? Para documentação de rede. Então vamos lá. 15 segundos vocês levam para digitar usuário e senha. Vocês acessam esse servidor 20 vezes por dia, por N motivos. Vocês gastaram 300 segundos, tá? Todos os dias vocês entram nesse servidor, ou um analista, ou vários analistas, enfim, tá? Levam isso aqui. Vezes 7 que ele trabalha, ele leva 2.100 segundos. Vezes 7 dias por semana. Vezes 12 meses. Vocês dividem isso dividem isso daqui por 12 vai dar isso aqui. São vezes 60. Não, vezes 126. Vocês perdem 12 horas e 60 minutos por ano. Me corrijam depois, tá? Se eu fiz a conta errada. 12 horas e 6 minutos, 12,6. 12 horas e 6 minutos por ano digitando senha para acessar um servidor. Cara,
Se eu sou gestor de uma área e o cara perde 12 horas por ano digitando senha, cara, bah, sinceramente, eu compro. O nosso amigo perguntou do ROI. Tá aí um dos cálculos do ROI que eu posso te mostrar. Não me lembro quem foi. Tá aí um dos cálculos do ROI. Deixa eu fazer essa conta correta para mostrar para vocês aqui, ó. São 15 segundos vezes. Eu acesso 20 vezes. São 300 segundos por dia. Dividido por 60, não, vai dar 5. Tá. 5 minutos por dia, vezes 365 por ano. Tá. Desculpa. Tá aqui, ó. O que eu gasto por ano dividido por 60. Aqui está a conta correta. 30 horas e 41 minutos. Esqueçam, deleta tudo que eu fiz, que eu falei antes. 30 horas e 41 minutos por ano digitando senha para um servidor. Para um servidor. Então, pessoal, o ROI compensa muitas vezes comprar um Radmin, um Devolution, ou um TeamViewer, ou seja lá o que for. Então, acho que... Senna, acho que era isso, né? Falei bastante já falei demais. Pede para mandar e-mail para mim agora. Perfeito, Senna. Então tá. Então, pessoal, muito obrigado por comparecerem. Sendo 12, tô terminando agora, hein? Esses 12 que ficaram aqui, então, vão concorrer na semana que vem ao prêmio, então, de uma licença para o Devolution Remote Desktop. Tu consegue ver quem tá online aí, Senna, pra gente sortear para esses 12 ninjas aí, cara? Nomes não? Pessoal, seguinte, lá no grupo, então, vamos ver qual grupo, Senna no grupo de... Vamos lá, qual grupo? Vamos lá? Quem colocar o nomezinho lá no grupo, então... Windows Server, perfeito. No grupo de Windows Server agora, quem colocar seu nomezinho lá, são essas 13 pessoas, tá? Não adianta vir depois. Tem 5 minutos, tem 13 minutos para colocar o nome lá, hein? Ó, desceu para 11. Quem colocar o nome lá no grupo de server vai estar concorrendo, então, semana que vem a uma licença do Devolution aí que vai ajudar muito no Network Assessment Deployment. Pessoal, muito obrigado. Desculpa por ultrapassar de novo o horário, tá? Mas é que se me deixar, eu falo mesmo. Vamos deixar a segunda parte para o dia 25. O Senna vai falar alguma coisa aí agora. Semana que vem, então, tem, se não me engano, nosso amigo Ozanam, certo? Então, Senna, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Fico aberto a perguntas depois. E semana que vem eu vou dar a cerejinha do bolo para vocês, que é, vou deixar disponível para vocês um vídeo, vários vídeos, várias planilhas para vocês colocar em realidade com o ambiente de vocês. Muito obrigado, boa noite a todos, e estou esperando aqui o nome de vocês, hein? Até a próxima, pessoal, ficou disponível. Senna, muito obrigado. Valeu, Anderson, obrigado a todos que estiveram presentes com a gente aí nesse webcast de hoje. Lembrando que semana que vem, na próxima quarta, deixa eu conferir aqui, semana que vem não, na outra semana, tá? Na quarta-feira, dia 18, teremos o Ozanam falando sobre virtualização, tá? Sobre Hyper-V aí, uma palestra muito legal com o MVP Ozanam, tá? Fiquem atentos aos grupos do Skype, ao meu blog, aos contatos do Anderson, que a gente vai colocar o link de inscrição, tá? Muito obrigado a todos e eu vou estar encerrando agora a nossa gravação. Abração e até a próxima.